Olá! Hoje nós vamos ter uma aula, quase que uma videoaula, muito mais do que uma videoconferência, sobre o cálculo do eixo elétrico cardíaco. Na verdade, muitos alunos têm dúvidas sobre a importância de se calcular o eixo elétrico cardíaco. É que o eixo elétrico do QRS ou da onda P, ele reflete os problemas que estão acontecendo nos átrios e nos ventrículos. Então, se, por exemplo, nós tivermos uma sobrecarga ventricular esquerda, nós poderemos ter como primeira pista dessa alteração um desvio do eixo elétrico do QRS para a esquerda. Viram? Então, o eixo nos dá pistas importantes sobre as sobrecargas das câmaras cardíacas e, eventualmente, nos dá pistas também sobre distúrbios que podem ocorrer na condução do estímulo. Então, vamos começar essa videoconferência ou videoaula sobre o cálculo do eixo elétrico. Meu nome é Rosália Moraes Torres, eu sou professora da Faculdade de Medicina da UFMG e coordenadora deste curso de eletrocardiografia à distância. Vamos então ao segundo slide, rever um pouco do sistema de derivações, porque é essencial que vocês saibam bem o sistema de derivação para que calculem adequadamente o eixo elétrico do QRS, da onda P e da onda T. Vamos recordar, então, as derivações mais comuns, que são as primeiras que foram, não mais comuns, mas as primeiras que foram criadas por um físico chamado Einthoven. Ele criou o chamado triângulo de Einthoven, e esse triângulo ele é composto por 3 derivações. Vou mostrar para vocês na seta essas 3 derivações para vocês recordarem. Essa setinha verde que está na tela, tá? Então, a primeira derivação de todas é a derivação D1. Essa derivação D1, ela reflete a diferença de potencial entre o braço esquerdo e o braço direito. Observem, então, vamos colocar a setinha de novo, observem que nós temos aqui um eletrodo que é chamado, todos os livros se escreve assim, este é o eletrodo explorador. O que significa isso? A maioria dos alunos tem dificuldade de entender o conceito de eletrodo explorador. Reparem que embaixo da letra E de eletrodo tem um sinalzinho mais. Esse sinalzinho mais é o que indica que aquele é o chamado eletrodo explorador. Essa derivação, ela registra a diferença de potencial entre 2 pontos, entre o braço esquerdo e o braço direito. Eu gosto de dizer nas nossas aulas que é como se fossem 2 amigos que estivessem discutindo sobre um determinado assunto, mas apenas um deles é que vai dizer a opinião dos dois. Então, quando nós temos uma derivação que é bipolar, então nós temos um eletrodo explorador e um outro eletrodo que é considerado o eletrodo inerte, mas o que é mais representativo é o registro e a localização do eletrodo explorador. Então, o eletrodo explorador, numa derivação bipolar, significa aquele eletrodo que faz o registro da diferença de potencial entre 2 pontos. Ainda falando dessas derivações clássicas, bipolares, que formam o triângulo de Einthoven, nós temos a derivação D3 e as derivações D3 e a derivação D2. Reparem, então, a derivação D2, que é essa aqui, é a diferença de potencial entre o braço direito. Olha lá, tem um sinal negativo, então isso não é o eletrodo explorador, não é o eletrodo que fala. E nós temos lá na perna esquerda um sinalzinho mais, que é ali que está o eletrodo explorador da derivação D2. Depois disso, nós temos a derivação D3, ela do lado de cá, vou botar a setinha para vocês verem, é a diferença de potencial entre o braço esquerdo e a perna esquerda. E, novamente, o eletrodo explorador está na perna esquerda. Mas o sentido, né, dessa derivação é muito diferente do sentido da derivação D2. Então, eles ocupam locais muito diferentes
no sistema hexaxial, que é composto por todas as derivações do plano frontal. Então, repare, nós temos que guardar isso aqui muito bem. O triângulo de Einthoven, ele foi a forma de se criar as 3 primeiras derivações do plano frontal. O que são derivações do plano frontal? São essas derivações D1, D2, D3 e mais outras 3 que nós vamos ver nos próximos slides. Essas derivações do plano frontal, elas consideram o coração como se ele fosse uma folha de papel. Elas não consideram a tridimensionalidade do coração. Isso é muito importante, nós teremos outras derivações que vão trabalhar a tridimensionalidade do coração, que são as derivações precordiais. Elas vão conseguir ver os eventos elétricos cardíacos para frente e para trás. As derivações do plano frontal conseguem ver os eventos elétricos cardíacos da mesma maneira como um ponteiro de relógio. Então, nós conseguimos ver apenas aquilo que está ocorrendo em um plano. Então, primeiras derivações clássicas do plano frontal, são as derivações bipolares, que são as derivações D1, D2 e D3, que estão sendo mostradas aqui no triângulo de Einthoven. Vamos ver as outras derivações e a diferença dessas derivações para as outras. Mas também podemos ver qual a posição que essas derivações vão ocupar num círculo trigonométrico. Então, reparem aqui. Aqui nós começamos a criar o que é chamado sistema hexaxial de Bayes. Isso aí foram as primeiras derivações que compuseram esse sistema. Essas derivações elas foram transportadas para um círculo trigonométrico e foram dados graus a essas derivações. Então, a derivação D1, ainda aqui na setinha verde, ela está posicionada entre 0 e 180 graus. A derivação D2, ela está posicionada em mais 60 graus a menos 120 graus. Tá vendo? Essa é a posição da D2. E a derivação D3 está posicionada em mais 120 a menos 60 graus. Reparem uma coisa nesse sistema aqui. Onde nós temos o sinalzinho positivo, o sinal mais dentro do círculo, nos indica onde está o eletrodo explorador. E qual é o eletrodo explorador? É aquele que, como eu já disse, quando são derivações bipolares, é aquele que faz o registro eletrocardiográfico. Reparem que a derivação D2, só para a gente ter como exemplo, a derivação D2 é o verdadeiro eletrodo explorador, ele está a mais 60 graus. Mas do outro lado do círculo trigonométrico, nós temos a projeção dessa derivação que está a menos 120 graus. Tá vendo? Então, dentro desse círculo, a linha cheia indica o eletrodo explorador, a linha tracejada indica a projeção desse eletrodo dentro do círculo trigonométrico. Então, a projeção está a menos 120 graus e dentro do círculo a gente pode identificar o sinalzinho menos, que é outra forma de marcar que esse aí não é o eletrodo explorador, é a projeção da derivação D2 dentro do círculo trigonométrico. Observem a derivação D1, ela está a 0 graus, e perto do 0 graus, vocês estão vendo um sinalzinho mais, e ainda do centro desse círculo até os 0 graus, a linha está cheia. Então, a localização do eletrodo explorador está exatamente ali a 0 graus. Essa é a localização dessa derivação. Do outro lado do círculo, nós temos a projeção. A projeção está em mais menos 180 graus. Isso está sendo demonstrado pelo sinalzinho menos dentro do círculo, mas também pela linha tracejada. Viram? Então, agora fica fácil entender a derivação D3, que está em mais 120 graus, como vocês podem ver nesse círculo, e menos 60 graus lá em cima. Mais 120 graus, tem um sinalzinho mais dentro do círculo, a linha é cheia, ali está o eletrodo explorador, o verdadeiro eletrodo de D3.
Lá em cima, a menos 60 graus, linha tracejada, sinalzinho menos dentro do círculo, nós temos a projeção da derivação D3. Muito bem, isso é um princípio. Então, nós acabamos de falar das derivações clássicas, que formam o triângulo de Einthoven, e essas derivações elas foram transportadas para um círculo trigonométrico para que se pudesse criar uma espécie assim, de radar, para avaliar para onde, em que direção, em que sentido vão as forças que atuam dentro do coração. Esse é o motivo de se colocar essas derivações dentro do círculo trigonométrico. Imagine esse radar, né? Nós temos a diferença aí entre um ponto e outro é de 60 graus. Então, um observador de um determinado evento cardíaco vai ter uma margem de erro de 60 graus, porque a distância entre essas derivações é de 60 graus. Então, ao longo do tempo, foram testados outros sistemas, até que apareceu outras derivações, que nós vamos chamar de derivações unipolares do plano frontal, que conseguiram contribuir para que esse radar, que neste início era um radar muito grosseiro, com 60 graus de diferença, de distância entre dois eletrodos, então, após alguns anos, foi introduzido um novo sistema de derivações que se somou a este. E essas também são do plano frontal, que nós vamos ver no próximo slide. Vamos passar, então. Reparem essas três derivações. Elas são chamadas derivações unipolares do plano frontal. São as derivações AVR, AVL e AVF. Essas derivações, repare o nome delas, são derivações unipolares. Faz diferença? Faz. Um pouquinho de diferença. Primeiro, faz diferença do ponto de vista da criação do modelo. Quando esse modelo foi criado, foi necessário que fosse criado um sistema elétrico quase que paralelo, que anulou duas partes do triângulo de Einthoven, de forma que sobrou apenas uma derivação que ficou sozinha na localização, por exemplo, do ombro direito, que é AVR. No exemplo do meio, nós temos um eletrodo no ombro esquerdo, que nós vamos chamar de AVL, e os outros dois pontos do triângulo de Einthoven foram anulados por um sistema elétrico que fez essa anulação. A terceira derivação, o eletrodo que nós vamos chamar a atenção, é o eletrodo chamado AVF, e os outros pontos também foram anulados. Por que se anularam os outros pontos desse triângulo? Porque havia uma necessidade, um desejo de que se tivesse derivações que falassem por elas próprias, não fossem derivações bipolares que medissem e avaliassem a diferença elétrica entre dois pontos. Essas derivações, elas funcionam como eletrodos, por exemplo, um eletrodo colocado no ombro direito, enxergando e dizendo exatamente o que vê no centro de um triângulo, onde estaria supostamente o coração. Uma outra derivação no ombro esquerdo, que dizendo exatamente o que vê dessa estrutura no centro desse triângulo, que é o coração. E por último, uma derivação colocada nos pés, que é o AVF, que estaria olhando de baixo para cima todos os eventos elétricos cardíacos. Então, essas derivações são muito interessantes, primeiro porque elas são unipolares, e segundo porque elas vão ser acrescentadas ao sistema de derivações D1, D2, D3 e permitir uma análise muito mais fina, permite rastrear de uma maneira melhor os eventos elétricos cardíacos. Repare que essas derivações têm a letra A na frente. AVR, AVL e AVF. Esse A é porque essas derivações elas produziram registros muito pequenos no papel eletrocardiográfico. Então, para elas ficarem equivalentes em termos de magnitude às derivações do plano frontal D1, D2 e D3, foi introduzido no aparelho um sistema que aumenta essas derivações, igualando-as às derivações D1, D2 e D3. Então, essa letrinha A na frente de VR, VL e VF
é uma letra que indica que houve um aumento, e esse aumento ele é mecânico, ele é feito dentro do aparelho do eletrocardiograma. Então, essas derivações, elas são obtidas automaticamente, né, no eletrocardiógrafo, com qualquer eletrocardiógrafo, depois que você coloca os cabos dos eletrodos. E então, elas vão se somar aquelas primeiras, como eu já disse. Essa é a posição dessas derivações periféricas unipolares, que são AVR, AVL e AVF. Reparem os pontos que essas derivações ocupam no círculo trigonométrico. A derivação AVF ocupa a posição inferior. Ela está no ângulo de mais 90 graus. A derivação AVL está mais colocada superiormente à esquerda. Ela ocupa a posição de menos 30 graus. E o AVR, a posição superior direita, ocupando a posição de menos 150 graus. Então, vamos pegar essas derivações unipolares e vamos somá-las às derivações bipolares do plano instrumental e vamos ver o que acontece com o nosso sistema de derivações como um todo. Vamos passar o slide. Repare, esse aqui é o que nós chamamos de sistema hexaxial de Bailey. Isso está demonstrado nos exercícios das aulas de eixo, e eu digo para vocês que é importantíssimo que vocês memorizem esse sistema hexaxial de Bayes. Sem a memorização desse sistema hexaxial de Bayes, mas principalmente sem o seu entendimento, fica bem difícil a gente entender os vetores cardíacos, inclusive os vetores normais, porque a gente vai trabalhar o tempo todo colocando esses vetores dentro desse círculo trigonométrico para a gente entender o que acontece com a ativação cardíaca normal e anormal. Olha bem o que acontece ali. Nós temos, então, já sabemos que as linhas cheias indicam o verdadeiro eletrodo explorador, não é? Então, ali, olha, as linhas cheias estão nos mostrando que a derivação D1, o eletrodo explorador verdadeiro, está a 0 graus. Na derivação AVL, seguindo para cima, o eletrodo verdadeiro está a menos 30 graus. Na AVR, o eletrodo explorador verdadeiro está a menos 150 graus. Na derivação AVF está a mais 90. Em D3, a mais 120. E D2, mais 60. Nós temos uma série de linhas tracejadas nesse sistema hexaxial de Bayes e todas as derivações que correspondem a essas linhas tracejadas são derivações que representam o outro lado desses eletrodos. Então, é a projeção das derivações verdadeiras dentro desse círculo trigonométrico, de forma a gente fazer um radar mais fino, no qual a distância entre cada derivação, uma da outra, né, é de 30 graus. Lembre-se, no primeiro modelo nós tínhamos distância de 60 graus. Agora nós temos distâncias de 30 graus. Então, esse modelo ele ficou muito mais capaz de avaliar as alterações cardíacas, os vetores, a atividade elétrica cardíaca do que o modelo anterior, embora o modelo anterior fosse o único a ser utilizado durante cerca de 10 anos. Vamos continuar. Então, eu reforço muito a necessidade de vocês memorizarem isso aqui. É importante. Então, isso aí se chama sistema hexaxial de Bayes. Só para mostrar para vocês como é que é importante vocês entenderem o que é eletrodo explorador e o que é projeção, eu coloquei ali uma espécie de olho para mostrar para vocês onde está o que nós chamamos e brincamos, onde está o verdadeiro olho do eletrodo. Então, é onde está a linha contínua. Então, o eletrodo explorador D1, ele está posicionado exatamente onde está aquele olho. O eletrodo explorador do AVL está ali a menos 30 graus, onde está o olho também, que a gente colocou para poder reforçar o conceito de eletrodo da derivação verdadeira, e não da projeção da derivação do círculo trigonométrico. Vamos continuar. É claro que, dependendo da posição que esse eletrodo ocupa, por exemplo, o AVL,
Ele é uma derivação que está colocada à esquerda, mas o olhar do AVL sobre os eventos elétricos é diferente, pela sua posição, do olhar do eletrodo D1, que também é um eletrodo da esquerda, que por sua vez será diferente do olhar, estou chamando a setinha verde aqui para vocês verem, do olhar do eletrodo D2, que é uma derivação de esquerda, mas inferior. Então, cada uma dessas derivações é capaz de enxergar o mesmo evento sob pontos de vista diferentes, sob ângulos diferentes. Então, cada uma dessas derivações nos dará a sua opinião muito particular dos eventos elétricos, e essa opinião muito particular depende da posição dessas derivações no círculo trigonométrico e, quando a gente vai falar das derivações precordiais, no tórax. Olha como que é importante vocês entenderem que o ângulo, né, de visão dessas derivações afeta a forma como elas enxergam e a forma como elas vão registrar. Nós coletamos assim, vários tipos de olhares para vocês terem essa ideia de como que cada derivação enxerga. Então, uma derivação, por exemplo, como a D1, que é uma derivação esquerda, ela tem um olhar que é bem de frente e à esquerda dos eventos elétricos. A derivação AVL, que está mais acima, olha, é uma derivação da esquerda, mas é uma derivação que tem um olhar superior esquerdo sobre os eventos elétricos. É claro que esse olhar dela é, embora seja parecido com a derivação D1, porque está à esquerda, ela é diferente de D1, porque o ângulo que essa derivação ocupa no círculo trigonométrico é também diferente. A forma de olhar do AVR é como um observador colocado sobre o ombro direito da pessoa. Essa é uma derivação da direita bastante diferenciada. Ela tem um olhar superior direito e nós não temos outras derivações equivalentes à AVR, exceto nas derivações precordiais. Repare as 3 derivações de baixo. Vou puxar a setinha para a gente acompanhar, tá? Essas 3 derivações de baixo são todas derivações que nós chamamos de derivações inferiores, D2, D3 e AVF. Essas derivações enxergam todos os eventos elétricos cardíacos de baixo para cima. Mas o que mais enxerga de baixo para cima realmente é a derivação AVF. Então, D2, D3 e AVF são derivações inferiores e têm o seu olhar muito característico e muito particular. Então, D2 é uma derivação inferior situada à esquerda, ela tem um olhar de inferior esquerda. D3 é uma derivação inferior direita, ela tem um olhar diferenciado, embora seja inferior, ela tem um olhar da direita, inferior direito. E o AVF, que está bem no centro, a 90 graus, é um olhar clássico, né, perpendicular, inferior, bem acima dos 90 graus. Então, é muito interessante essa forma que a gente conseguiu de mostrar que cada eletrodo, cada derivação, na verdade, vai enxergar o mesmo evento elétrico sob ponto de vista diferente. E isso se traduz depois na forma como é registrado o eletrocardiograma normal e na forma como são registradas as várias alterações cardíacas do eletrocardiograma. Vamos seguir adiante, então. Bom, de um modo geral, a gente considera que o vetor do QRS da atividade ventricular normal se situa entre 0 e mais 90 graus, como vocês podem ver nesse círculo trigonométrico. Então, embora haja variações individuais que permitam que o eixo vá um pouquinho mais para cima e para a esquerda, até uns menos 20 graus, pode ser normal em determinados indivíduos, e um pouco além de mais 90 graus também pode ser normal em determinados indivíduos, porque o eixo depende um pouco do biotipo, eventualmente da idade da pessoa também. Nós consideramos, de modo geral, que há desvio do eixo para a esquerda quando o eixo está entre 0 e menos 90 graus lá em cima nesse círculo.
Consideramos que há desvio do eixo para a direita, quando o eixo está entre mais 90 e mais menos 180 graus, como vocês podem ver no círculo. O que nós chamamos de desvio extremo do eixo para a direita é quando o eixo está bem lá em cima à direita, entre mais menos 180 e menos 90 graus. Costumam alguns autores dizer que esse eixo também é indeterminado. Por vezes, é difícil encontrar o eixo quando ele está nesse último quadrante aí superior direito. Mas nós consideramos que isso é desvio extremo do eixo para a direita. Então, agora que a gente já sabe que o cálculo do eixo elétrico é importante e que nós já sabemos que precisamos, para calcular o eixo elétrico, decorar, memorizar o sistema hexaxial de Bayes e entender muito bem a posição das derivações do plano frontal, e já aprendemos também o que significa o desvio do eixo para a direita, para a esquerda, vamos então começar realmente a aprender a calcular o eixo elétrico cardíaco. Bom, eu vou voltar um slide para a gente falar uma outra coisa antes. Reparem essas duas derivações, AVF e D1. Essas derivações elas podem ser comparadas às ordenadas de abscissas x e y. Essas derivações, então, o que acontece com elas? Elas conseguem dividir o círculo trigonométrico nesses 4 quadrantes. Mas olha bem, a derivação D1 é uma derivação que só tem a habilidade para nos informar duas coisas. Ela pode nos dizer que uma determinada força elétrica está vindo para a esquerda, ou ela pode nos dizer que a força elétrica está indo na direção contrária a ela, para a direita. Então, o D1 só nos informa só nos dá esse tipo de informação. A derivação AVF também só nos dá duas informações. Ela nos diz que a força elétrica se dirige para o AVF ou que a força elétrica se afasta do AVF. Então, essas duas derivações, quando a gente junta as duas, nós conseguimos determinar o quadrante de um eixo. Então, a primeira regra para a gente encontrar o eixo elétrico cardíaco é avaliar as derivações D1 e AVF. Então, D1 positivo, quer dizer, vamos supor um QRS. Se o D1 estiver positivo, é porque a força está indo em direção a D1, está indo para a esquerda. E se o AVF estiver positivo, é porque a força está indo em direção ao AVF, ou seja, para baixo. Viram? Então, quando eu tenho D1 positivo e AVF positivo, a força está se dirigindo para a esquerda, porque D1 enxerga essa positividade, e para baixo, porque o AVF enxerga essa positividade. Vamos treinar lá o desvio do eixo para a esquerda. No desvio do eixo para a esquerda, o D1 enxergaria a ponta da seta dessa determinada força elétrica indo para a esquerda, então a força está para a esquerda, e o AVF veria essa força indo em direção contrária a ele, porque o verdadeiro eletrodo explorador do AVF está lá embaixo, ele é inferior. Então, quando eu tenho um desvio à esquerda, eu tenho D1 positivo, um QRS, por exemplo, positivo em D1, mas negativo em AVF. Se eu tiver um desvio do eixo para a direita, o QRS será positivo em AVF, porque essa força está para baixo, mas será negativo em D1, porque essa força se afasta do D1, indo para a direita. Então, isso é desvio do eixo para a direita. E quando eu tenho desvio extremo do eixo para a direita, tanto o AVF quanto o D1 serão negativos, porque a força se dirige para cima, AVF negativo, a força se dirige para a direita, D1 negativo. Então, a primeira regra para a gente achar o eixo é analisar as ordenadas abscissas, eixos de x e y, ou seja, as derivações D1 e AVF. Essas derivações conseguem nos fazer determinar o quadrante em que está o eixo. Agora,
Para seguir adiante, eu tenho que saber quais derivações estão dentro daquele quadrante. E daí a grande necessidade de se memorizar o sistema hexaxial de Bayes. Então, vamos seguir as regrinhas que estão também na aula sobre como encontrar o eixo. Nós podemos usar 5 regras. E nós vamos fazer os exercícios em seguida, mostrando essas 5 regras. É mais fácil trabalhar essas 5 regras nos exercícios, fazendo exercícios nessa videoconferência. Então, a primeira regra é encontrar o quadrante onde se situa o eixo, avaliando as derivações B1 e AVF. A segunda regra é a gente determinar qual é a derivação de maior magnitude dentro do quadrante que a gente acabou de dizer que o eixo está. Aí você tem que saber o sistema hexaxial de Bayes, não pode esquecer disso. Então, o conceito dessa segunda regra é que quando o eixo está em cima de uma determinada derivação, é aquela derivação que vai enxergar de maneira melhor a força elétrica cardíaca. Então, se eu tiver um eixo, por exemplo, em cima de D1, D1 será a derivação que mostrará um QRS de maior magnitude. Então, primeiro, determinamos o quadrante. Segundo, procuramos dentro daquele quadrante a derivação de maior magnitude. É sobre ela que deve estar o eixo. A terceira regra, ela é muito interessante porque ela poupa algumas etapas, se ela estiver positiva. Olha bem, verifique se a derivação que está a 90 graus daquela de maior magnitude, se essa que está perpendicular, se ela está isodifásica. Se ela estiver isodifásica, é porque o eixo está exatamente em cima daquela derivação de maior magnitude. Porque essa é uma das regras da eletrocardiografia. Para uma determinada força que esteja situada a 90 graus de um eletrodo, nós teremos um registro isodifásico. Mas vamos supor, então, se nós achamos uma derivação isodifásica, e essa derivação isodifásica faz 90 graus com a derivação de maior magnitude, nós podemos parar aqui as nossas regras de eixo, o eixo foi encontrado com facilidade e não precisamos seguir adiante. Mas na maioria das vezes não há uma derivação isodifásica. Então nós teremos que recorrer a outros recursos para encontrar o eixo elétrico. A melhor maneira de se fazer isso é procurar os vizinhos. Nós vamos analisar as derivações vizinhas daquelas de maior magnitude para ver se essa força elétrica está mais próxima de um determinado vizinho do que de outro. Então, essa é a outra regra para a gente determinar o eixo elétrico cardíaco. Então, a gente vai fazendo uma espécie de balanço do eixo, analisando o ponto de vista dos vizinhos, para a gente dizer, não, esse eixo está em cima, muito próximo de D2, mas não exatamente em cima de D2, está mais um pouquinho para o lado da derivação vizinha da esquerda, por exemplo. Vamos seguir adiante, tentar fazer isso com exercícios, tá? Aqui nós temos, isso está na aula, são as causas de desvio do eixo, tanto para a direita como para a esquerda, só para mostrar para vocês a importância de se determinar o eixo elétrico cardíaco. Esse slide aqui é fundamental, né? É aquela divisão dos quadrantes. Então, esse slide nos ajuda muito. Vamos fazer uma análise desse QRS que está aqui na seta verde. Reparem. Em D1, o QRS é positivo nesse traçado aqui. Em AVF, o QRS também é positivo. Então, se D1 é positivo, se o QRS em D1 é positivo, significa que a força vai para a esquerda. Se o QRS em AVF é positivo, significa que essa força vai para baixo. O único quadrante que reúne todas essas características é o quadrante de 0 a mais 90 graus. Vamos ver o quadrante de cima. O que aconteceu com o registro? Olha aqui. Então, nesse registro aqui, eu tenho D1, o QRS em D1 está positivo, então essa força vai para a esquerda. E o QRS em AVF está negativo. Essa força vai para cima.
Vocês podem ter dúvida a esse respeito, que a AVF está registrando negativo. É porque o verdadeiro eletrodo explorador do AVF, caso vocês tenham se esquecido, ele está lá embaixo. O AVF é uma derivação inferior. Então, se essa força vai para cima, a ponta da seta está para cima desse vetor, ele mostra a cauda para o AVF verdadeiro, então o AVF registra negatividade. Viram? Então, o único quadrante que reúne as características para um QRS em D1 positivo, um QRS em AVF negativo, é a derivação de 0 a menos 90 graus. Aqui embaixo, então, vamos fazer a análise. Bem devagar para a gente não perder os primeiros passos. Se eu tenho D1 negativo, significa que a força está indo para a direita. Se eu tenho AVF positivo, significa que a força vai para baixo. Então, o quadrante onde esse eixo deve estar é nesse quadrante de mais 90, mais menos 180 graus. O exemplo mais extremo é o exemplo do desvio extremo do eixo para a direita, em que o D1 está negativo, essa força vai para a direita, o AVF está negativo, essa força vai para cima. Então, esse eixo tem que estar mais menos 180 até menos 90 graus. Então, isso aqui é aplicando a primeira regra para a gente achar o eixo. A primeira regra, então, qual que é? É encontrar o quadrante onde está a força elétrica, utilizando as derivações D1 e AVF. Bom, vamos começar então a fazer um exercício de eixo aplicando as regras de se encontrar o eixo. Vamos imaginar aqui um eixo que esteja exatamente em cima da derivação D2. Vocês vão ver que não é difícil de fazer isso. Olha bem, se eu tenho um eixo exatamente em cima da derivação D2, olha, a derivação D2 está no quadrante de 0 a mais 90 graus. Viram? Então, vamos ver qual quadrante que está no traçado que a gente vai olhar aqui embaixo. Olha bem, D1 está, nós temos QRS positivo em D1 e nós temos QRS positivo em AVF. D1 positivo, AVF positivo, então nosso eixo tem que estar entre 0 e mais 90 graus. Nesse exemplo, nós sabemos, estamos vendo onde está o eixo. Em outros, nós não veremos, para a gente poder aplicar as regras de encontrar o eixo elétrico cardíaco. Então, a primeira regra, encontrar o quadrante, neste caso, D1 está positivo, portanto, está para a direita, AVF está negativo, está positivo, portanto, está para baixo. Nosso eixo está entre 0 e mais 90 graus. Vamos continuar. Segunda regra para se encontrar o eixo é analisar dentro desse quadrante, onde nós sabemos que está o eixo, qual é a derivação de maior magnitude. Vocês vão perceber no exemplo que é a derivação D2. D2 é a derivação de maior magnitude. Então, neste momento, nós podemos pensar, o eixo elétrico do QRS deve estar ou sobre D2 ou muito próximo de D2. Mas olha bem, gente, o D2, vou pegar a seta verde novamente, ela não é muito fácil de pegar, mas o D2 é uma derivação que tem, ela está no meio entre AVF e a derivação AVR, que é a projeção da VR. Não se esqueça, a VR verdadeira está lá em cima. Então, se eu posso dizer assim, o meu eixo está ou sobre D2 ou próximo de D2, mas eu tenho que dizer, saber dizer, se o meu eixo está próximo de D2, mas dentro desse pedacinho de pizza entre D2 e AVR, ou então próximo de D2, mas dentro do pedacinho de pizza entre D2 e AVR. Faz muita diferença. Então, nós já achamos onde a derivação tem maior magnitude, e agora nós vamos ver a terceira regra, se a derivação que faz 90 graus com D2, se ela está isodifásica, duas fases iguais. Se ela estiver isodifásica, é porque o eixo está exatamente em cima de D2. Nós não precisaríamos mais seguir uma regra de eixo. Reparem que isso acontece ali. A derivação AVL faz 90 graus com D2, ela está perpendicular a D2 e ela está isodifásica.
Então, nós já poderíamos parar esse exercício de eixo e dizer, meu eixo está sobre D2, meu eixo está a mais 60 graus. Ou melhor dizendo, o eixo do QRS está a mais 60 graus. Então, vamos seguir as outras regras para a gente ver como aplicá-las, né? Inclusive nos próximos exercícios. Então, eu vou olhar os vizinhos da derivação de maior magnitude. Aqui o D2, ele tem dois vizinhos, o AVR e o AVF. Aí eu vou olhar essas duas derivações. Então, o AVF, ela tem aproximadamente 7 quadradinhos para cima, o meu QRS, e a derivação AVR tem aproximadamente 7 quadradinhos para baixo. Por que a derivação AVR registra negativo? Porque o verdadeiro olho do AVR está lá em cima, bem à direita. Então, aqui embaixo, nesse quadrante, eu tenho a projeção do AVR. Então, o registro é negativo para esse vetor. Então, eu já poderia dizer com muita tranquilidade que o meu eixo está sobre D2 por dois grandes motivos, por três grandes motivos. Primeiro, porque a derivação D2 é a de maior magnitude. Eu tenho o QRS de maior magnitude. Segundo, esse eixo está sobre D2 porque a derivação que faz 90 graus com D2 está isodifásica, indicando que o eixo está perpendicular a AVL, portanto, em cima de D2. E terceiro, eu consultei os vizinhos de D2, AVF e AVR, e vi que os dois vizinhos, eles mostram QRS de igual magnitude. Se esse QRS do AVF e do AVR tem igual magnitude, é porque o eixo está exatamente sobre D2. Vamos seguir adiante e ver alguns eixos um pouquinho diferentes. Vamos embora. Agora nós temos um eixo que ainda é dos fáceis, assim, bem fácil de a gente entender. É um eixo que está exatamente no meio entre a derivação AVR, que está a 30 graus, e a derivação D2. Vamos primeiro achar o quadrante? Olha lá, vamos verificar no nosso passado. Nós temos D1, QRS em D1 é positivo, e o QRS em AVF é positivo também. Então, meu eixo está no primeiro quadrante. Então, AVF positivo, meu eixo vai estar para baixo. D1 positivo, meu eixo está para a esquerda. A única derivação que permite esse tipo de combinação de D1 e AVF é a derivação de 0 a mais 90 graus. Vamos seguir a segunda regra, que é achar a derivação de maior magnitude. Nós vamos perceber que não há uma única derivação de maior magnitude. Repare que D2 tem aproximadamente 12 quadradinhos para cima, o meu QRS, e o AVR, uns 12 quadradinhos para baixo. Olha, se D2 e AVR mostram QRS de mesma magnitude, é porque esse eixo está exatamente no meio de D2 e AVR. Viram como que é muito fácil? Porque os pontos onde estão as derivações, eles são equidistantes. Então, se um determinado evento elétrico está exatamente em cima de uma derivação, os dois vizinhos têm que ter a visão igual daquele evento elétrico. Então, esse eixo aqui ele é muito tranquilo de ser encontrado, porque ele está equidistante de D2 e AVR, e vocês vão ver que estará também equidistante dos vizinhos dessas derivações, que são AVF e D1. Vamos ver isso? Se AVF e D1 têm magnitude semelhante ou igual? Olha, D1 tem aproximadamente 8 quadradinhos. Vamos ver o AVF? O AVF também tem 8 quadradinhos. Então, esse eixo está a meio caminho entre D2 e AVR, e eu sei disso que D2 e AVR têm a mesma magnitude. Eu ainda confirmo isso verificando as derivações que estão equidistantes dessas mesmas derivações,
que são AVF e D1, e todas as duas derivações têm exatamente o mesmo número de quadradinhos, ou seja, QRS com a mesma magnitude. Tá bom? Então, vamos mais um exercício para a gente ir colocando em prática as regras de se encontrar o eixo elétrico cardíaco. Esse aqui é um desenho quando a gente tem, por exemplo, um QRS exatamente em cima de D1. Então, eu tenho o D1 estará com a maior magnitude. Deixa eu achar a setinha verde, ela me fugiona. O D1 estará com a maior magnitude. E se o eixo estiver exatamente em cima de D1, então a derivação que faz 90 graus com D1 é a AVF, e ela estará isodifásica. Nós teremos os vizinhos, né, de D1, que são o AVL e o AVR, eles terão que estar com a mesma magnitude. Repare, AVR, nesse exemplo aqui, tem a mesma magnitude que o AVL. Desculpa, o AVL. AVL e AVR estão equidistantes de D1 e tem que ter a mesma magnitude. Então, sempre que um eixo está exatamente sobre uma derivação, os vizinhos vão também vão confirmar essa posição desse vetor médio do QRS. Aqui outros exemplos. Se o eixo estiver a mais 90 graus, agora a derivação que estará isodifásica será a D1. E os vizinhos do AVF são as derivações D3 e D2. Essas duas derivações D3 e D2 estão equidistantes e terão que mostrar a magnitude igual ou muito semelhante. Reparem no desenho aqui, o D2 e o D3 têm magnitude igual. E assim por diante. Todas as vezes que o eixo estiver em cima de uma derivação, aquela derivação ela será a de maior magnitude, a derivação que faz 90 graus com ela será isodifásica, e os vizinhos terão que ter a magnitude semelhante, porém menor, é claro, do que a derivação onde está exatamente o eixo. E assim para todas as derivações, quando o eixo cai, entre aspas, em cima de uma derivação. Agora vamos fazer um exercício sem colocar mais as derivações direitinho no sistema exaxial de Bailey. Isso é importante, porque você tem que saber memorizar esse sistema e saber onde que está cada derivação, que ângulo que ela ocupa nesse sistema, e se a derivação é a derivação de projeção ou se é o verdadeiro eletrodo explorador. Então vamos lá. A primeira regra é achar o quadrante. Reparem que aqui já começa um pouquinho mais complicado. D1 é positivo, mas a VF é negativo. O que isso quer dizer? Se o D1 é positivo, esse vetor está para a esquerda. Se o AVF é negativo, esse vetor está para cima. Então, eu já sei que esse meu eixo está entre 0 e menos 90 graus. Achei um quadrante ótimo. Segunda regra, eu tenho que achar qual é a derivação de maior magnitude. Reparem no nosso traçado que a derivação de maior magnitude é a derivação D3. Olha bem essa derivação D3, ela está negativa, porque o verdadeiro olho do D3 está lá embaixo, à direita, é uma derivação inferior direita. E esse eixo está lá para cima, à esquerda. Então, o D3, logicamente, está enxergando a cauda da seta desse vetor. Então, ele está enxergando a parte negativa. O D3 é negativo e é profundo. Então, eu posso dizer, esse meu eixo pode estar ou sobre D3, ou então muito próximo de D3. Então, eu vou para a terceira regra. Eu procuro a derivação que faz 90 graus com D3, para ver se ela está isodifásica. Se estiver isodifásica, eu posso parar minha análise. Se não estiver isodifásica, eu tenho que recorrer aos vizinhos do D3 para achar o eixo elétrico cardíaco. Então, a derivação que faz 90 graus com D3 é AVR. O AVR, ele tende a ficar isodifásico, mas não está exatamente isodifásico. Então, eu posso dizer assim, quando eu olho o AVR,
que esse meu eixo está muito próximo de D3. Não está? Ele está. Pode não estar exatamente sobre D3, mas está muito próximo de D3, porque a derivação que faz 90 graus com D3 está quase isodifásica. Viram a importância de eu saber quais são as derivações que estão naquele quadrante? Se eu não souber, fica difícil encontrar o eixo. Então, quais são os vizinhos do D3? Os vizinhos do D3 são a derivação AVL e a derivação AVF. Olha lá em cima. Tenta visualizar a derivação AVL, ali é menos 30 graus, a derivação D3 a menos 60 graus e a derivação AVF a menos 90 graus. Então, vamos ver os vizinhos do D3 para saber para que lado esse eixo puxa. Se ele não está exatamente em cima de D3, mas muito perto de D3, ele está bem perto de D3, mas para o lado do AVL, ou bem perto de D3, mas para o lado do AVF. Vamos ver, então, essas derivações AVL e AVF. Reparem que a derivação AVL, ela tem quase 10 quadradinhos. A magnitude entre 9 e 10. E a derivação AVF, ela tem uns 6, 7 quadradinhos. Eu já posso dizer, olha, esse meu eixo está muito próximo de D3, mas não está exatamente em cima de D3. E o importante, ela está entre o D3 e o AVL. Então, meu eixo está a menos 30 e a entre menos 30 e menos 60 graus. Viram? Já estamos reduzindo muito a nossa área de busca, nossa margem de erro agora é de apenas 30 graus. Nós começamos com 180 graus. Então, agora nós temos que procurar, dentro desse período de menos 30 a menos 60 graus, onde está o eixo. Nesse momento, é muito interessante a gente fazer um exercício hipotético. Olha bem, entre menos 30 graus e menos 60, eu tenho um valor que está exatamente no meio, que seria menos 45. Tentem imaginar que o eixo estivesse a menos 45. Se o eixo estivesse a menos 45 graus, exatamente na metade do caminho entre D3 e AVL, o que aconteceria com D3 e AVL? Ambas teriam a mesma magnitude, porque estariam as duas equidistantes desse eixo que estaria a menos 45. Então, isso não é verdade. O nosso eixo não está a menos 45, porque a magnitude do D3 é maior do que a magnitude do AVL. Então, eu já posso excluir alguns valores de eixo. Não posso? Eu posso dizer que o meu eixo não está a menos 45. Por quê? Porque o D3 e a VL não têm a mesma magnitude. O meu eixo está acima de menos 45. E eu posso dizer também que o meu eixo não está exatamente em cima de D3. Então, olha bem, eu excluí duas possibilidades de eixo aqui agora. Eu excluí menos 45 e excluí menos 60. Por que eu excluí menos 60? Porque o AVR, que é a derivação que faz 90 graus com D3, não está exatamente isodifásico. Então, se eu excluo menos 45 e excluo menos 60, eu fico pensando de 5 em 5, eu fico com duas possibilidades de eixo. Menos 50 e menos 55 graus. Como o meu AVR, reparem bem no traçado, ele tende a ficar bem perto do isodifásico, eu posso perfeitamente inferir que que esse eixo do QRS está bem próximo de D3, então está perto de menos 55 graus. Então, menos 55 graus seria um cálculo adequado para eixo elétrico cardíaco quando nós calculamos através da magnitude do QRS. O eixo verdadeiro, aquele que teria menor margem de erro, seria nós calcularmos a área debaixo de todos os QRS. Mas como nós não vamos fazer isso exigiria um cálculo integral, então nós calculamos um eixo aproximado com a margem de erro aceitável de 5 até 10 graus. A maioria dos eixos nós encontramos com essas regras
bem simples, só alguns que a gente tem que fazer um pouquinho mais de conta e contar os quadradinhos debaixo de todas as ondas do QRS. Na maioria das vezes, o cálculo do eixo é bastante simples, pode ser feito dessa maneira. Vamos ver mais um exemplo de eixo para a gente sedimentar esse conhecimento. Reparem neste desenho. Vamos primeiro utilizar a primeira regra do eixo. A primeira regra, achar o quadrante. D1 negativo, esse eixo vai para a direita, foge de D1. AVF positivo, então esse eixo vem para baixo em direção à AVF. Então esse eixo eu sei que está no quadrante de 90 mais menos 180, o quadrante inferior direito. Ok, dentro desse quadrante eu tenho as derivações AVF, D3, AVL e D1. Eu tenho que saber isso para calcular o eixo. É importante, então, eu volto a reforçar a memorização do sistema hexaxial de Bayes. Então vamos lá. A segunda regra, então já que eu achei o quadrante, a segunda regra é ver qual derivação tem maior magnitude dentro desse quadrante. Agora nós vamos para o D3 de novo. Repare, o D3 é muito alto. É a derivação de maior magnitude. Diferentemente do exercício anterior, esse D3 é positivo. Por quê? Porque a verdadeira derivação D3 está aqui embaixo, uma derivação inferior. E esse eixo vem em direção ao D3. Então, a ponta da seta desse vetor, que carrega a carga positiva, ela está indo em direção ao D3. D3 registra uma deflexão positiva. E essa é a maior deflexão. Nós temos que saber, então, qual que é a derivação que faz 90 graus com D3, ou seja, qual derivação é perpendicular a D3. É a VR. Vamos verificar se o AVR está isodifásico. Olha, nesse traçado, o AVR me parece quase isodifásico. Ele tem duas fases, uma negativa, uma positiva. A fase negativa um pouquinho maior do que a fase positiva. Quando ele é quase isodifásico assim, eu já poderia parar o meu eixo por aqui, que o meu eixo estaria dentro de uma margem de erro aceitável. Eu poderia dizer que esse meu eixo está ali sobre D3. Vamos lembrar, qual que é o ângulo que D3 ocupa nessa posição? Olha, eu tenho a VF 90, 90 mais 30, mais 120 graus. Eu poderia supor que o meu eixo está em mais 120 graus. Mas para título de treinamento, vamos seguir as próximas regras? Então, eu tenho que olhar os vizinhos do D3 para saber se meu eixo não está exatamente em cima do D3, para que lado que ele vai? É para o lado do AVF ou é para o lado do AVL? Eu pergunto isso aos vizinhos. Como que vocês enxergam essa força que vem e que está quase em cima de D3? O AVF me diz, bom, eu estou vendo uma força de aproximadamente 8 quadradinhos. Reparem que, de fato, o AVR não era isodifásico, porque a derivação do lado, que é o AVL, te diz, olha, eu estou enxergando uma força que foge de mim, que o AVL é lá em cima, e essa força está para baixo. Essa força foge de mim e ela tem apenas 4 quadradinhos. Então, esse eixo está bem perto de D3, mas está naquele pedaço entre D3 e AVF, porque o AVF é o vizinho que enxerga essa força com a magnitude maior do que o outro vizinho. Então, esse meu eixo está entre 90 e menos 120 graus, mas eu já sei que é perto de mais 120 graus. Aí nós podemos fazer aquele exercício hipotético. Se o eixo estivesse exatamente na metade do caminho entre D3 e AVF, então eu teria 90 mais 15 graus, seria 105 graus. Tá? Se eu tivesse um eixo bem no meio ali, a mais 105 graus, o que aconteceria? D3 teria o mesmo tamanho que AVF. Aí nós estamos vendo que o nosso D3, ele tem aí pelo menos 10 quadradinhos.
contando direitinho, pelo menos 10 quadradinhos, e o AVF tem uns 7, 8 quadradinhos. Estou olhando aqui no traçado original, que na tela é um pouco mais difícil de enxergar. Então, olha, esse meu traçado, esse meu eixo do QRS está entre mais 90 e mais 120 graus, mas certamente está acima de 105. Porque se o eixo estivesse exatamente em 105, o AVF e o D3 teriam a mesma magnitude. Então, novamente eu vou usando o processo de exclusão. Meu eixo não está exatamente em cima de D3, mais 120 graus, porque o AVR não é exatamente isodifásico. Meu eixo não está em cima de 105 graus, porque AVF e D3 não têm a mesma magnitude. Então, meu eixo está acima de 105 graus. Então, eu tenho como opções 110 graus, 115 graus, pensando de 5 em 5. Excluir os 120 graus, excluir 105 graus, fiquei com 110 e 115 graus. Então, posso dizer que meu eixo está em torno de 115 graus. Então, esse eixo estaria em mais 115 graus. Ok? Vamos continuar o nosso exercício seguindo as regras para se calcular o eixo elétrico cardíaco. Esse eixo é um pouco diferente, repara, tem uma novidade. O D1 está negativo, portanto, essa força foge do D1, vai para a direita. O AVF está negativo, portanto, essa força foge do AVF verdadeiro e vai lá para cima. Viram? Então, esse eixo é aquele desvio extremo do eixo para a direita. Ele está em mais menos 180 graus e mais 90 graus. Vamos calcular esse eixo, lembrando primeiro quais são as derivações que estão nesse quadrante. Então, nós temos a primeira, começando de baixo para cima, a primeira derivação é D1, mas é a projeção do D1. De baixo para cima ainda. A segunda derivação, olha, é a única derivação verdadeira nesse quadrante. AVR. A derivação que fica sobre o ombro direito do indivíduo, como se estivesse nessa posição. Depois disso, nós temos uma derivação que é a projeção de uma derivação lá de baixo, reparem, D2. E bem no meio, nós temos a projeção de outra derivação que é inferior, que é a VF. Então, vamos começar. Já sabemos qual é o quadrante, então esse meu eixo está entre mais menos 180 e menos 190 graus. Vamos seguir nossas regras normais. Vamos procurar a derivação de maior magnitude dentro desse quadrante. Verifiquem bem, olhem bem, nós vamos estar com a derivação D2, uma derivação de maior magnitude. Então, olha bem, né? Seguindo de baixo para cima, nós temos 180 graus, depois eu tenho AVR, depois eu tenho D2, depois eu tenho menos 90 graus, que é o AVR. Então, esse nosso eixo, ele está em cima da projeção da derivação D2, e a projeção da derivação D2 ocupa a posição de menos 120 graus. Volto a dizer, é preciso memorizar o sistema hexaxial de Bayes para achar com tranquilidade o eixo elétrico do QRS, da onda P e da onda T. Então, vamos imaginar, nesse momento, que o nosso eixo ele está ou sobre o D2 ou muito próximo de D2. Vamos procurar, então, saber se esse eixo está exatamente em cima de D2, procurando a derivação que faz 90 graus com D2 e vendo se ela está isodifásica. A derivação que faz 90 graus com D2 é a VL, e ela não está isodifásica. Então, nosso eixo está bem perto de D2, mas não está exatamente sobre D2. Vamos perguntar aos vizinhos como que eles enxergam isso? Então, os vizinhos do D2 são o AVF e o AVR. Vamos localizar em qual posição, em qual pedaço de pizza, que parecem pedaços de pizzas, que está
esse nosso eixo hipotético. Então, a derivação provavelmente está bem perto de menos 120 graus, mas nós não sabemos se está para o lado do AVF ou para o lado do AVR. Contando os quadradinhos aqui, eu vejo que o AVF tem 5, 6, 1, 7, entre 7 e 8 quadradinhos, e o AVR tem em torno de 5 quadradinhos. Então, o meu eixo, ou esse eixo que nós estamos calculando aqui, ele está ele está bem próximo de menos 120 graus lá em cima, mas ele está mais para o lado do AVF do que para o lado do AVR. Muito bem, então meu eixo está entre menos 90 e menos 120 graus. Como a gente reduzir essa área de busca? Esse último momento, essa última análise, que é a que a gente tem que fazer de maneira sistemática para reduzir a nossa margem de erro. Neste momento eu tenho uma margem de erro aí de 30 graus. Mas eu tenho que aproximar mais o meu eixo dessa derivação onde ele tem maior magnitude, porque é por ali que esse eixo está. Então, de novo, nós vamos fazer aquele exercício hipotético de imaginar que o eixo estivesse exatamente na metade ali entre AVF e B2. Então, AVF com mais, que é menos 90, com mais 15 graus. Então, o meu eixo, eu divido essa fatia de pizza numa outra fatia mais fina e chego ali a um ponto de mais ou menos 105 graus. Seria um exercício hipotético para a gente conseguir achar o eixo. Então, lembrando de novo, se o meu eixo estivesse bem no meio entre B2 e AVF, ou seja, a menos 105 graus, o D2 e o AVF tinham que ter igual magnitude. Mas isso não está acontecendo. Então, o meu eixo não pode estar a menos 105 graus. Ele terá que estar entre menos 105 e menos 120. Meu eixo não pode estar a menos 105 porque D2 e AVF não têm a mesma magnitude. Corto 105. Meu eixo não pode estar a menos 120, ou seja, exatamente em cima de D2, porque o AVL, que faz 90 graus com D2, não está isadifásico. Corto, menos 120 graus. Quantos graus que eu fiquei? Menos 110 e menos 115 graus. Então, a minha margem de erro aí vai de 110 a 120 graus, uma margem de erro de mais ou menos 10 graus. Aliás, menos do que 10 graus. Eu posso dizer que esse meu eixo está entre menos 110 e menos 115 graus, provavelmente entre esses dois valores. Eu diria que esse eixo está em torno de 113 graus. Mas se eu disser 115 graus, eu não estarei errando, porque a minha margem de erro possível é em torno de 10 graus e nós estamos dentro dessa faixa de erro. Então, aqui nós aplicamos todas as regras de eixo. Então, a primeira, achar o quadrante. A segunda, usando as derivações D1 e AVF. Segunda, achar a derivação de maior magnitude. Terceiro, procurar a derivação que faz 90 graus com a derivação de maior magnitude e verificar se ela está isodifásica. Se estiver isodifásica, não preciso continuar com as regras de eixo. Se não estiver isodifásica, eu vou perguntar aos vizinhos para ver para que lado que esse eixo está, se é para o lado do vizinho A ou se é para o lado do vizinho B. Depois eu posso ajudar o meu raciocínio dividindo essa distância entre os dois vizinhos mais prováveis ao meio, para eu poder direcionar melhor o meu eixo para mais perto da derivação de maior magnitude. E aí eu vou diminuindo gradativamente minha margem de erro, até ficar com a margem final em torno de 5 a 10 graus. E essa margem de erro é perfeitamente tolerável e aceitável para cálculo de eixo elétrico cardíaco, feito baseado na magnitude do QRS. Então,
Seguindo-se essas regras, a gente consegue perfeitamente chegar ao eixo elétrico cardíaco. Esse é um exercício no qual não tem o sistema hexaxial de Bailey, mas é um exercício muito fácil. Reparem, nós temos aqui, usando a primeira regra, D1 positivo, AVF positivo, estamos no primeiro quadrante. A derivação de maior magnitude é D2, nitidamente D2. A derivação que faz 90 graus com D2, ou seja, a derivação ADL, ela está isodifásica, ou bem perto disso. Eu já poderia parar o meu eixo está a mais 60 graus, mas se eu quiser conferir, eu verifico os vizinhos do D2. Quais são os vizinhos do D2? Já que eu decorei o sistema hexaxial de Bailey, eu sei que os vizinhos do D2 são AVF e AVR. Repare que não está tão assim isodifásico com a AVL, porque a AVF me diz isso. Olha, em AVF, essa magnitude em torno de 11 quadradinhos. Em AVR, essa magnitude em torno de 9 quadradinhos. Então, a gente percebe nesse traçado que o AVL tem uma perninha um pouquinho mais negativa do que a deflexão positiva. Então, a deflexão negativa de AVL é um pouquinho maior que a deflexão positiva. Então, meu eixo está bem perto de D2, mais 60 graus, mas puxando um pouquinho mais para o lado do AVF. Então, esse eixo está em torno de 65, talvez 70 graus. Olha que facilidade quando a gente consegue aplicar todas as regras para encontrar o eixo elétrico cardíaco e quando a gente já memorizou o sistema hexaxial de Bailey. Nós terminamos a nossa videoaula sobre eixos aqui. Por favor, verifiquem a aula nas telas, porque também há vários exercícios e todas as regras para se calcular o eixo elétrico cardíaco estão na aula do curso à distância. Além disso, nós disponibilizamos exercícios de eixo comentados fora da aula, em PDF, para você acompanhar. Dentro da aula também há novos exercícios de eixo com passo a passo detalhado para você fazer e acompanhar com o passo a passo. E também vocês têm a oportunidade de discutir exercícios de eixo no fórum, onde já foram postados 5 exercícios de eixo para vocês já irem treinando, que cálculo do eixo elétrico cardíaco exige que você treine de novo, faça novamente e que você faça sempre desenhando o sistema hexaxial de Bailey, de forma que você rapidamente memorize a posição das derivações e seus respectivos ângulos dentro do círculo trigonométrico. Eu espero que essa videoconferência tenha sido útil para ajudar a sedimentar o conhecimento que já está sendo disponibilizado na aula à distância. Um grande abraço para vocês, sucesso no curso, estamos à disposição para tirar todas as dúvidas. Sabemos que a parte de eixo é um pouco assim mais demorada para o aluno apreender. Conte com a gente, conte com os monitores, com os tutores e com a nossa presença contínua perto de vocês para ajudar. Vamos dar esse salto e aprender a calcular o eixo elétrico cardíaco, seguindo as regras e seguindo os passo a passo. Um grande abraço, sucesso!